Glória a Deus. Quem bendiz e louva ao Senhor. Bendito nosso Deus, a quem amamos tanto. Eu estou muito emocionado de poder compartilhar com vocês hoje. E podem se sentar por um instante, irmãos, por favor. Eu sinto muita emoção em ver como a igreja aqui no México cresceu. E, acima de tudo, o amor profundo que vocês têm pelas coisas de Deus. Ver os frutos do trabalho da nossa irmã Maria Luísa, da nossa mestra, da nossa líder espiritual mundial. Ver que o seu trabalho não foi em vão, senão que o respaldo de Deus tem estado com ela o tempo todo. Glórias ao Senhor. Irmãos, isso é grande o que estamos vivendo hoje. Depois da pandemia, é o primeiro estudo bíblico que a nossa irmã Maria Luísa faz num país onde ela convoca toda a igreja. Isso é o que estamos desfrutando hoje. Glórias ao nome do Senhor. Em conclusão, vocês são muito amados pelo Senhor. Em conclusão, Deus está muito atento de vocês. De modo, irmãos, que esse é um momento para comemorarmos. Eu gostaria muito, nesta curta introdução que eu farei, tentar de me focar muito num tema novo, que é o fogo espiritual. E pedir muito ao Senhor que esse fogo espiritual esteja conosco. Então, desde agora, eu deixo esse tema para que meditemos e todos desejemos o fogo espiritual, o fogo celestial nas nossas vidas. Agora, em breve, estarei lhes mostrando para o que é esse fogo celestial, mas pensemos o tempo todo que hoje teremos muito fogo do céu. Glórias a Deus. Que assim seja. Que todos o sintamos e que todos o vivamos. Eu vim na companhia da minha esposa, a irmã Raquel Hernandes, sobrinha da irmã Maria Luísa, nos acompanha. Também está uma outra sobrinha da irmã Maria Luísa, a irmã Andrea Virgües, e seu esposo, o irmão Fernando. E também está a irmã Magnólia e seu esposo Julián. Por favor, fiquem em pé. A irmã Magnólia, ela é uma grande colaboradora da Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno, junto com a irmã Ángela Oviedo, desde Colômbia, e o que vocês fizeram aqui com a Fundação no México tem sido maravilhoso. Eu gostaria de parabenizá-los, porque vocês estão dando um grande exemplo do que é o amor ao próximo, a solidariedade. O que acontece no México é destacável, é notório em nível mundial. O irmão César Eduardo Moreno, a irmã Ángela Oviedo estão muito felizes pelo trabalho que a Fundação está fazendo aqui. Vamos dedicar ao nosso Deus esse estudo bíblico maravilhoso, que é um presente do céu, que Deus dá ao povo do México e a toda a Igreja do Senhor em nível mundial. Fiquem em pé, irmãos. Vamos ler nas nossas Bíblias sobre o fogo espiritual. Vamos ler duas passagens da Bíblia muito curtas, onde estaremos achando o significado do fogo espiritual. Leremos no livro de Malaquias, no capítulo número 3. Aqui acharemos uma explicação muito linda sobre o que é o fogo espiritual, o fogo celestial, que é o nosso Senhor. Diz em Malaquias 3, versículo número 1. Leremos para a honra e glória do Senhor. Eis que eu envio o meu mensageiro. Esse mensageiro era João Batista, o qual preparará o caminho diante de mim. Diante de mim é o Senhor Jesus Cristo. E virá de repente a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O Senhor Jesus Cristo e o anjo da aliança, que Ele é mesmo, a quem vós desejais. Quem o deseja? Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Leremos o versículo 2. Leiam vocês, irmãos.
Eu gostaria, irmãos, que tivessem em conta essas palavras que chamam muito a atenção, onde diz fogo, mas diz fogo o quê? Fogo purificador. Deus é fogo. Vocês leram na Bíblia que Deus é fogo consumidor. E é fogo consumidor, como diz aqui, como fogo purificador, que nos purifica e limpa as nossas almas. E é isso que acontecerá hoje aqui, quando nossa irmã Maria Luísa começar a ensinar. Deus nos limpará todos e nos deixará brilhantes, porque aqui todos somos como ouro e como prata, que diante do fogo Deus nos purifica, nos limpa e nos faz brilhar mais. Aqui não tem nenhuma pessoa de madeira, nenhuma pessoa de palha, porque diante do fogo se queimaria e se evaporaria. Se algum dia chegar uma prova, nos tornaremos líquido, mas voltaremos a ser ouro e prata. Glórias ao Senhor. Quem são ouro e prata? Glórias ao Senhor. E a última explicação acharemos no livro de Mateus, no capítulo 3, onde fala do fogo também. A outra manifestação do Senhor. Mateus 3, diz no versículo 11. Diz, essas são as palavras de João Batista, que fala do Senhor Jesus Cristo e do fogo. Eu creio que vocês lembram. Porque João começou a batizar em água para arrependimento, mas ele disse que atrás dele chegaria um mais poderoso, que era o Senhor Jesus Cristo. Ele lhes batizaria com quê? Com fogo. Os batizaria com o Espírito Santo. E é isso que nós receberemos hoje também. Bendito o nome do Senhor. Diz a Bíblia, no versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de levar, é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glórias ao nome do Senhor. Quão grande é nosso Deus! Quão formoso é nosso Senhor! Ele é adorável, Ele é formoso, Ele é bom. Ele é a nossa vida. Glória a Deus. Finalizemos cantando o coro 34. Esse coro resume o que nós falamos no começo, que é o fogo purificador que tira toda a escória. E o poder de Deus, porque diz, queima, queima, queima com fogo de glória, queima, queima e tira a escória. Para que quando cantemos nos lembremos, inclusive isso nos ajuda no louvor. No louvor podemos falar isso para o Senhor, que Ele mande seu fogo e que faça tudo isso, que Ele tire toda a escória e que também queime com fogo divino o santo poder, que nos dê poder, como no dia de Pentecostes. Porque esse poder nos dá a vitória. Glórias ao Senhor. Cantemos com a nossa alma. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
E durante esses dias, uma irmã da igreja me disse: irmão, eu tive um sonho vendo que a nossa irmã Maria Luísa, atrás da nossa irmã, havia uma coluna de fogo imensa. E nesses dias eu li uma passagem de João Batista que diz que ele era uma tocha que ardia e iluminava. Assim é a nossa irmã Maria Luísa conosco. Recebamos-la com a nossa alma. Glórias ao Senhor. Muito bom dia. Muito bom dia, os meus queridos irmãos e irmãs das diferentes cidades do México, onde Deus permitiu que a sua congregação começasse, se reunisse, se congregasse para louvar o seu nome. Eu cumprimento todos vocês com muito carinho. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, os meus queridos irmãos. E aqui também, por aqui também, vocês. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto orgulhosa de todos vocês. Eu vejo a Deus em cada olhar, em cada um dos seus rostos. Eu vejo também o Senhor dando para vocês bênçãos, curas e milagres. Eu cumprimento vocês, os que estão lá no salão do lado, que não conseguiram entrar aqui neste salão pela falta de espaço e de cadeiras. Eu cumprimento vocês com muito carinho, todos vocês também. Eu amo vocês com todo o meu coração. E eu agradeço ao Senhor, porque Deus nos sustentou. É Ele quem nos sustenta. Vocês podem sentar. E agora Deus quer abençoá-los. Deus quer fazer de vocês novas criaturas, novos homens e mulheres para o serviço dele. Deus quer dar para vocês a paz e a felicidade que vocês nunca tinham encontrado nas suas vidas. E Deus também quer revesti-los do poder do alto, do Espírito Santo e dos seus dons. Deus quer que vocês se comprometam com Ele para seguir neste caminho. Este caminho não é difícil de seguir. Este caminho é muito fácil com a ajuda dele. Então, o triunfo e a vitória estão perto de todos vocês, no sentido espiritual e material. Deus está com vocês. Deus está conosco. E hoje temos nos reunido aqui neste lugar para louvar o seu nome, para honrá-lo, para glorificá-lo com os cânticos, com a leitura e a meditação que faremos aqui na Bíblia, e também para honrar e louvar a Deus com a alegria dos seus corações, com o esforço que vocês têm feito e o sacrifício que fizeram ao vir desde tão longe, tanto que nem dormiram por viajar pela estrada. Deus está olhando para tudo isso e Ele que vai pagar, Ele que vai recompensar e vai dar a bênção para vocês. Não tem sido em vão a sua viagem, porque vocês sairão daqui cheios da misericórdia, do poder de Deus, das curas e dos milagres, da felicidade e da paz. E da paz que Deus dá. E se há alguém que é incrédulo, vai sair daqui sem incredulidade. Se há alguém que desconfia e duvida e diz, eu não creio, eu não tenho fé, vai sair daqui cheio de Deus.
Porque Deus vai tocar no seu coração. Porque Deus vai dar um toquezinho e vai dizer para você: acorda, eu estou aqui tão perto de você, mais do que você pensa. É isso, é esse o nosso Deus. Deus é assim, Ele é poder, Ele é grandeza, Ele é misericórdia. Por isso temos que adorar este Deus, em espírito e em verdade. É suficiente só fecharmos os olhos e invocá-lo, falar com ele, orar e pedir para ele, falar com ele como se falássemos com um amigo e ele estará nos ouvindo. É tão fácil, é tão fácil. Buscar, invocar a Deus, seguir o caminho do nosso Deus. Ele não pede nada em troca, ele só pede nosso coração. Ele só pede que nós demos para ele o nosso coração. É tudo o que ele pede. Mas o coração espiritual, não físico, como fazia na antiguidade, que tiravam o coração das pessoas para oferecer aos ídolos, o Senhor não diz isso. Quando ele diz, me dá o seu coração, é o espiritual. É para nós dizermos, eu te amo, Senhor, eu estou aqui, me envia, porque eu quero fazer a tua vontade. Vamos nos comprometer com o Senhor cantando esse coro que diz, eu venho dizer? Vamos cantar ao Senhor, eu venho dizer. Glória, meu Deus! E eu conto para vocês que só temos tempo para 4 perguntas, mas tudo bem, podem sentar. Vamos ver. Uma pergunta por aqui, nesse lado, outra pergunta pelo outro lado e assim por diante. Bem, os microfones. Sim, irmão. Irmã Maria Luísa, seja bem-vinda. A minha pergunta surgiu no Salmo 25:14. Sim, irmão. Quando menciona que a comunhão íntima do Senhor é com os que o temem. Temos aprendido que a comunhão de Deus com os seres humanos que o buscam é através da nossa oração e das boas obras e por parte do Senhor, através da manifestação do seu Espírito Santo, por meio da profecia, dos sonhos, visões e revelações. A minha pergunta é:
Existe alguma comunhão ou conexão da parte do Senhor com aquelas pessoas que não o conhecem, que não o buscam, que são do mundo? Será que o Senhor está completamente afastado deles ou tem alguma forma de tratar com eles enquanto estejam nesta terra? Bem, terminou? Eles creem que Deus poderia se comunicar com eles? Eu agradeço, irmã. Claro. Como Deus não vai conseguir fazer tudo o que ele quiser? Bem, a pergunta do irmão é que nos Salmos, bem, agora não me lembro qual Salmos ele leu, mas diz o segredo ou a comunhão íntima das pessoas com Deus, com o Senhor. Mas quem poderá ter essa comunhão íntima com o nosso Deus? Aquele homem ou mulher que fazem a vontade de Deus, ou até mais fácil, que cumprem todos os requisitos das bem-aventuranças que nós lemos agora há pouco. Quando a pessoa cumpre todos esses requisitos, podemos dizer que ela tem comunhão com Deus. E o que é ter comunhão com Deus? Que quando eu preciso de alguma coisa, eu clamo ou oro ao Senhor, e ele imediatamente me dá uma resposta. O Senhor me consola, ele diz para mim, não teme, não se preocupa, eu vou te ajudar, não se aflige por isso, eu vou te ajudar. Há um problema, uma dificuldade, uma tribulação, um acidente, uma doença. Bem, a pessoa está morrendo e nós clamamos, Senhor, tem misericórdia, essa pessoa está passando por isso. E o Senhor diz, não se preocupe, porque eu vou te ajudar, eu vou estar lá. É isso que chamamos de ter comunhão com Deus. Quando nós clamamos, invocamos, oramos a Deus, falamos com Deus, Ele responde para nós, Ele nos ajuda, Ele nos dá a resposta. Ele concede os nossos desejos, os nossos anseios. É isso que chamamos de ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é como quando você tem um amigo ou uma amiga. Se amam muito e confiam tanto que guardam os segredos um do outro. Você confia tanto no seu amigo ou na sua amiga que conta para ele os seus segredos. E quando você está triste, você também conta para essa pessoa. Chora com ela e ela te consola e fala assim, eu entendo o seu lado, eu também. Eu fico pensando como seria se fosse eu fico triste, por que isso teve que acontecer? Começa a ter um diálogo, uma conversa entre amigos, um consola o outro. E faz o máximo que puder para demonstrar que está do lado dessa pessoa. É isso que chamamos o quê? De ter comunhão. Comunhão, é isso. Então, ter comunhão com Deus é ter a Deus perto de mim, que o Senhor. No momento em que eu precisar dele, ele vai estar lá. No momento que eu dizer, Senhor, me ajuda porque estou num perigo, o Senhor vai estar lá. E quantas pessoas o Senhor tem protegido de algum perigo? Por sonhos, por exemplo, vai ter um perigo e a pessoa esse dia ficou doente, não conseguiu ir no trabalho. E é porque ela tinha comunhão com Deus. Deus a guardou, a protegeu e fez ela ficar doente para que não fosse trabalhar. Porque lá no seu trabalho ia acontecer uma catástrofe, ia ter um terremoto, por exemplo, o prédio ia desabar. E o Filho de Deus, o crente, trabalhava lá. E Deus fez ele ficar doente para a pessoa não ir trabalhar, mas é porque essa pessoa tinha comunhão com Deus e Deus queria guardar a vida dela e por isso fez ela ficar doente para essa pessoa não ir trabalhar. Ele acabou não indo, mas quem foi? O prédio acabou desabando neles. Isso acontece muito. Ou um acidente, por exemplo, no ônibus ou no avião, talvez um acidente ia acontecer e um filho de Deus ia estar lá, então Deus não deixa viajar. Acontecem tantas coisas e a pessoa não consegue ir, mas acontece que no ônibus onde ela ia viajar aconteceu um acidente e Deus a guardou. Então a pessoa pensa, Deus me guardou desse acidente. O que isso significa? E isso significa ter comunhão com Deus. E como eu tinha comunhão com Deus, Ele me guardou e me protegeu dos perigos. E então também alguém pode ficar doente, está doente, temos que levar ele no hospital porque está grave, essa pessoa vai morrer. E nós clamamos ao Senhor e o Senhor diz, não se preocupa, essa pessoa não vai morrer porque eu vou ajudá-la. E isso é o que nós chamamos de ter comunhão com Deus, quando Deus está perto de nós, nos abençoa, nos dá, Ele fala conosco, nos faz promessas.
essa é a única comunhão com Deus que existe. O irmão diz às pessoas do mundo que não conhecem a Deus, será que elas têm comunhão com Deus? Bem, eu acho que é difícil. Com certeza Deus vê eles, Deus ouve eles, Deus vê eles e vê as suas obras. Mas Deus não pode estar lá abençoando eles porque eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o caminho, não sabem como é que eles têm que clamar a Deus. Mesmo que há muitas pessoas que dizem: eu não sei, eu ouvi dizer que Deus existe, eu estou aqui com um problema, com uma dificuldade, eu estou no meio de um perigo, vou clamar a esse Deus que eu ouvi dizer que ele existe para ver se ele me ouve. E se essa pessoa o fizer com o coração sincero e ele clamar, Deus vai ouvir, porque Deus é misericordioso e ele é amor. Então a pessoa, ela fala: Deus, se você existe, se você realmente existe, então por que você não se manifesta na minha vida? Me ajuda nesse momento. Se você realmente existe, me ajuda. É isso que as pessoas do mundo fazem quando elas não conhecem a Deus. E Deus, na sua misericórdia, ouve eles e os abençoa. Porque eu estou repetindo, Deus é amor e ele é misericórdia. Mas a comunhão com Deus somente existe com os seus filhos. Outra pergunta? Sim, Irmã irmã. Maria Luísa, Sim, irmã. boa tarde. Deus abençoe. Lhe permita uma saudação da cidade de Atempa. Somos Igreja Nova e a promessa cumprida do Senhor. Minha pergunta está em João 11 e é sobre a morte de Lázaro. O versículo é curto, que diz: Jesus chorou. Eu tenho essa dúvida de por que Jesus chorou, sabendo que ele o ressuscitaria, irmã. Se puder responder-me. Bem, o Senhor Jesus Cristo, naquela época, ele agiu como um ser humano. E diz na Bíblia que era uma família que ele amava muito, ele gostava muito deles. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve na Terra, ele agiu como um ser humano porque ele quis sentir o que os seres humanos sentem. Ele quis sentir a dor, a tristeza, o sofrimento, a fome, o frio, a nudez, a pobreza, a ofensa que as pessoas sentem dos outros, as calúnias. Ele quis experimentar tudo isso sendo o nosso Deus. É isso que a Bíblia nos diz, que ele quis sentir todas essas sensações ou sentimentos que os seres humanos passam, que eles vivem. E como ele amava o Lázaro e a família dele, quando ele soube que ele morreu, ele chorou. Ele chorou e ninguém perguntou para ele: por que você está chorando, Senhor? Ele chorou sim essa morte, mas ele sabia que ia ressuscitá-lo. Só que nesse momento ele agiu como um ser humano e sentiu essa dor, porque é isso que a Bíblia diz para nós e nós temos que crer no que a Bíblia diz. Porque tem pessoas que dizem: mas se ele era Deus, então se ele é Deus, por que ele tem que sentir? Mas é que na Bíblia diz para nós que ele tomou carne, ele se tornou um ser humano para nos considerar. Por isso Deus nos considera, porque ele sabe as fraquezas da nossa carne, ele nos considera e ele tem tanta paciência conosco, nos ajuda a seguir em frente. Por isso, agradecemos ao Senhor. Bem, irmã, vamos seguir em frente, sim. Irmã, boa tarde. Bem-vinda à sua casa, bem-vinda ao México. Irmã, se me permite ler, Malaquias 3, do verso Sim, 10 ao 12. Sim, irmã. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa, e provai-me agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Senão vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção até que transborde. Repreenderei também por vossa causa o devorador, e não vos destruirá o fruto da terra, nem vossa vida no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha pergunta é: quando nós já em nosso coração temos o dízimo para o Senhor, para que seu evangelho seja difundido em todo o mundo, pois fazemos com todo regozijo? Mas minha pergunta é: o que acontece, irmã, quando tem um irmão que não está fazendo com este coração, com essa disposição do coração, senão que o está fazendo somente, também como reverência, sem murmurar, sem criticar, mas por obediência a Deus,
por temor de que não quer falhar a Deus, mas não tem este amor sincero em seu coração para dá-lo, irmã. Em suas palavras, você Sim, nos irmã, pode ajudar. isso acontece muito. E o assunto do dízimo, o que nós lemos aqui em Malaquias, e no livro de Malaquias vamos levar em consideração isso, que é um livro que já estava sendo uma profecia para a época do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os 3 últimos profetas que profetizaram sobre o Senhor Jesus Cristo, que é Malaquias, Zacarias, eles profetizaram coisas do Evangelho. E nós vemos, como que você leu aqui, quando o Senhor diz: e trazei os dízimos para que haja alimento e as pessoas das nações os admirarão, porque Deus os chamará de bem-aventurados, porque vocês serão abençoados. Quando falamos dos dízimos, isso tem a ver com a consciência, com a forma das pessoas entender e compreender. Quando as pessoas chegam na igreja, elas aprendem que tem que dar o dízimo. Tem pessoas que criticam e tem pessoas que são comerciantes no mundo e elas têm se aproveitado do ensinamento que o Senhor deu sobre os dízimos. Elas aproveitaram esse ensinamento e há muitas religiões que nós conhecemos e muitas pessoas que são exploradores, nós chamaríamos assim, não é? São enganadores, eles exploram, usando a religião, eles usam a palavra de Deus como negócio. E eles enganam as pessoas e as forçam a dar para eles dinheiros, tiram o dinheiro praticamente, como nós diríamos lá na minha terra, do bolso da pessoa, como nós diríamos no meu país, e não pregam a verdadeira palavra do Senhor. Quando esta congregação começou, faz mais de 50 anos, o Senhor dizia para nós que não era para nos preocuparmos pelo dinheiro, porque nunca faltaria o dinheiro na igreja, na congregação, porque sempre haveria dinheiro para todos os gastos necessários para poder viajar por diferentes lugares do mundo pregando a palavra do Senhor. E eu já tinha conhecido muitas denominações onde as pessoas, os dirigentes estavam lá pedindo dinheiro, só pediam dinheiro a cada culto que eles tinham e enganavam as pessoas e não tinham nada de Deus. E quando o Senhor falou para nós e Ele me usou para falar pela primeira vez, eu pensava nisso, eu disse: Senhor, mas eu conheço muitas pessoas, muitas denominações cristãs que vivem só pedindo dinheiro para as pessoas. Elas pedem dinheiro e eu não concordo com isso, Senhor. Então o Senhor disse: não se preocupem, porque serei eu quem ensine para cada um o seu dever comigo. Eu lhes ensinarei, vocês não terão que pedir dinheiro para ninguém. E graças ao Senhor que nós não temos pedido dinheiro nenhum para os crentes, mas tem sido Deus quem colocou nos seus corações, dá sonhos para as pessoas, dá visões e sonhos, coloca no coração das pessoas dar o seu dízimo. E nós não temos listas aqui das pessoas, de quem é que dá o dízimo ou não dá. Nós sabemos que Deus abençoa quem faz isto com o seu coração, com convicção, quem faz isso com o conhecimento, sabendo que esta obra, que esta igreja é de Deus e que nós temos que agradar a Deus. É isso. E as pessoas que não fazem, provavelmente ainda não entenderam a doutrina de Deus. Outros estão sendo perturbados por espíritos maus e não conseguem totalmente ter uma vida espiritual na igreja e por isso não fazem. Outras pessoas dizem que não fazem porque não ganham o suficiente. Mas isso já é de cada pessoa com Deus. Cada um de nós com Deus, como que vamos nos acertar com Ele. Deus sabe o que Ele vai falar para as pessoas. Deus provavelmente vai dizer: você não tem dinheiro, mas eu vou te dar dinheiro para que você possa fazer esse ato, para que você possa dar o dízimo. Eu vou te dar um trabalho onde você vai afastar o seu dízimo. Isto tem acontecido milhares de vezes com muitas pessoas na igreja.
Já aconteceu com outras que elas guardam o seu dízimo e quando elas já têm o seu dízimo, na hora que elas vão dar o seu dízimo, não fazem, porque se arrependem e pensam, mas é muito dinheiro, e não fazem. E o Senhor diz para essas pessoas na profecia, sem ninguém saber da vida delas, do seu coração, Ele diz, o dinheiro que você guardou, que era meu, por que você se arrependeu? Por que você não deu para a igreja? Por quê? Você tem que fazer. Então, essa pessoa fica totalmente maravilhada e diz, mas eu fiz em segredo na minha casa, eu guardei na minha caixa e o Senhor aqui descobriu meu coração, o que eu fiz. Então, tudo isso são centenas ou milhares de testemunhos que existem sobre o assunto do dízimo na nossa igreja. E Deus tem ensinado para os crentes e Ele é quem coloca no coração deles. E os crentes o fazem com amor, com convicção, com doutrina dele. E ninguém fica perguntando para eles, quanto você deu? Você deu ou não deu o dízimo? É questão sua, é você com Deus. E se Deus quiser abençoá-lo, vai ensinar e corrigir você. Se Deus não tem interesse em alguém, não vai dizer nada para essa pessoa. Mas isso é assunto de Deus. Eu conto para vocês, irmãos, como testemunho, que Deus cumpriu a promessa que Ele fez faz mais de 50 anos, quando Ele falou pela primeira vez pelos meus lábios, e o Senhor disse que não era para nos preocuparmos pelo dinheiro, porque a igreja teria muito dinheiro. E tem sido assim, e esta é a verdade. E vocês mesmos são testemunhas que nós não temos feito listas de ninguém, não perguntamos para ninguém quanto você dá de dízimo. Nós amamos todos vocês por igual e esperamos que Deus abençoe todos. E o assunto do dinheiro é o que menos passa pela nossa cabeça. Nós nem pensamos nessas coisas. Mas é Deus. É Deus quem coloca no coração de todos nós. E eu conto também para vocês que muitos dirigentes de igrejas cristãs e evangélicas pelo mundo têm vindo até a nossa igreja para nos perguntar: como é que vocês fazem? Vocês não pedem dinheiro? Então, como vocês fazem para conseguir cobrir as suas despesas? Se nós temos que ficar insistindo para as pessoas que elas têm que dar o seu dízimo, nós ameaçamos eles para eles darem o dízimo e nem mesmo assim conseguimos ter o dinheiro suficiente. Então, como vocês fazem? E nós dizemos é que não somos nós, é Deus. Deus é quem trata com cada um diretamente, com cada coração. Deus coloca em cada um, e a pessoa que não faz, porque duvida, porque diz, é que é aquela coisa do dinheiro. Mas se Deus tem um plano para abençoar, essa pessoa mostra para ela por sonhos ou fala com ela pela profecia, mas Deus ensina para ela. E quando começou essa igreja faz mais de 50 anos, o Senhor disse nas profecias para as pessoas, eu vou te dar um dinheiro, mas você tem que dar o dízimo. Ele disse para mim uma vez, eu me lembro que estava chegando no fim do ano e eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, a igreja não tinha começado ainda, mas eu tinha o dom da profecia já. E eu estava um pouco triste porque não tinha dinheiro para o fim do ano. E o Senhor disse para mim, eu vou te dar um trabalho, mas você precisa dar o dízimo. E foi assim. Chegou para mim um trabalho importante onde eu consegui ganhar o suficiente para esse mês, para as minhas despesas, e eu me lembrei e eu dei o dízimo. Então, é isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. O dízimo é uma ordem de Deus, façam isso. Mas quem não quiser fazer é porque ainda não entendeu e Deus ensina para essa pessoa. Mas Deus coloca nos corações isso porque Ele abençoa a sua igreja e esta igreja é de Deus, é Ele quem governa, é Ele quem a formou. Então é claro que Ele prometeu que não vai faltar o dinheiro e não tem faltado até agora, graças ao nosso Deus. A honra seja para o Senhor. Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, bem-vinda, amamos no Senhor. Irmã, meu coração está contente ao ter a senhora diante de mim. Receba uma saudação da igreja de Zelândia, Guanajuato. Amamos no Senhor. Irmã, minha pergunta é do Antigo Testamento, que é em Gênesis e Provérbios. Posso ler, irmã? Sim, irmão, sim. No Antigo Testamento, ler onde? Gênesis 21. Sim. 12. Sim. Pode ler. Então disse Deus a Abraão:
Não te aflijas por causa do rapaz e de tua serva. Em todo o que te diz Sara, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada sua descendência. Eu lerei em Provérbios, irmã, Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmã Maria Luísa, a senhora no estudo bíblico nos ensinou que essa mulher louvada estava falando da Igreja do Senhor. Irmã, se eu estou errado, eu peço que a senhora me corrija, retomando o que diz aqui em Gênesis novamente. Eu tenho conhecimento, eu entendi que no Antigo Testamento Sara foi uma mulher muito importante, porque Deus lhe deu um lugar a Sara, o que não foi dado para uma outra mulher. Sabemos que a idade de Sara foi de 127 anos da sua vida. Mas aqui a minha pergunta, irmã, a pergunta que eu lhe farei, é que também o apóstolo Paulo menciona em Hebreus 11:11, que fala de Sara, na fé. A minha pergunta é, irmã, eu gostaria de saber, irmã, se a senhora pudesse me esclarecer mais, esses dois versículos que limos da Bíblia estão relacionados com a Igreja do Senhor, ou, ao melhor, porque fala de uma mulher. A mulher louvada é a da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mulher virtuosa, que seria a Sara, está tendo algo a ver com a Igreja do Senhor, ou porque Deus falou para Abraão e lhe disse que ouvisse a sua serva, a Sara, em tudo o que falara. Irmã, muito obrigada. Que Deus Bem, abençoe. O Senhor, Deus, também aqui mostrou para Abraão o respeito que ele tinha que ter pelas pessoas, porque Agar era a serva de Sara. Era a pessoa como o que nós chamaríamos hoje. Hoje não temos servos, escravos, hoje temos empregados, não é? Empregados ou empregadas. E aqui queria dizer que, como empregado ou empregada, nós temos que respeitar os chefes, os patrões. Chefes, patrões. Temos que respeitá-los. E Sara, quer dizer Agar, ela era serva de Sara. Deus disse para Agar que não era para ela sair do lado da Sara, que ela tinha que ser humilde, que ela tinha que ser simples, que ela tinha que ter paciência e que ela voltasse para o lado da sua senhora, da sua chefe, da sua patroa, para que continuasse servindo ela. Isso por um lado. Pelo outro lado, no Novo Testamento, nós encontramos quando o apóstolo Paulo deu exemplos sobre a fé e diz lá que o pai da fé foi Abraão, porque ele foi o primeiro que creu e confiou em Deus e obedeceu ele. Sara, como esposa de Abraão, se tornou então a mãe no sentido espiritual. Abraão, o pai da fé, no sentido espiritual, e Sara, a mãe da fé, no sentido espiritual, hoje no Evangelho do Senhor. Mas em Provérbios, no capítulo 31, está falando de uma mulher virtuosa. Está falando que essa mulher, ela é excelente. Ela faz as coisas tão perfeitas e diz lá que ela será louvada e chamarão ela de bem-aventurada. É claro, o Senhor aqui, ele estava falando da igreja do Senhor. E por isso, em Provérbios, no verso que o irmão leu, diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada no sentido físico. Se nós formos ver fisicamente, é claro, não somente a mulher, mas também o homem que teme a Deus e faz a vontade de Deus receberão elogios e Deus vai se agradar muito dessas pessoas. Mas a mulher virtuosa simbolizava, representava a igreja do Senhor. E é isso que diz lá em Provérbios 31. E diz que ela é uma mulher perfeita. Ela é a igreja do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse que ele estaria levantando a sua igreja sem mancha, sem ruga e perfeita para ele mesmo, para que pudessem ser celebradas essas bodas ao final. Uma boda onde ele é a esposa e a igreja é a esposa. Então, por isso, fala tão lindo em Provérbios 31 sobre essa mulher virtuosa. Mas isto serve para nós de exemplo também, porque nós, como mulheres físicas, humanas que somos, por que nós também não seguimos esses exemplos tão lindos de fazer coisas boas e maravilhosas, de viver uma vida sadia,
uma vida onde sejamos pacíficas e mansas e misericordiosas e pacientes, também porque não fazemos, para que digam para nós que somos excelentes pessoas. Vocês não acham? Então é isso. Quem faz o bem, ou a que faz o bem, será o quê? Louvado, elogiado, elogiada. Bem, agradecemos ao Senhor. Seguimos. Irmã, minha pergunta, irmã, se me permite, é a seguinte. Em 1 de Reis 13, temos que o varão de Deus tem um grande respaldo e é ouvida a sua oração. Mas Deus lhe dá uma ordem: não comas pão nem bebas água. Mas no versículo 18 diz, e o outro lhe disse, mentindo-lhe, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou, traga-o contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E o varão de Deus comeu, e Deus o castigou. Um leão o encontrou e o matou. Minha pergunta, irmã, é: como poder discernir uma profecia verdadeira e uma que é dada por espíritos enganosos? Porque nosso Deus também prova nossos corações, se somos realmente sinceros com Ele. Bem, se nós somos sinceros com Deus, hoje nós temos os dons espirituais. Nós temos o dom de discernimento, o dom de expulsar demônios, bem, o dom de cura. Na época da antiguidade, onde a irmã está lendo aqui em Reis, os profetas não tinham essa grande bênção. Os profetas, eles eram enganados facilmente. Por isso, os profetas bons, os perfeitos, aqueles que estavam com Deus, fazendo a vontade de Deus, eram poucos. Havia muito poucos deles. E tinha muitos profetas falsos, porque todos se deixavam enganar. Porque no coração deles havia ambição, ou houve ambição. No coração deles, eles estavam buscando os primeiros lugares, eles estavam buscando salvar as suas vidas. Os profetas na antiguidade, eles na verdade eram pessoas perseguidas pelo governo, pelos reis, matavam eles. Por isso, eles preferiram concordar com os reis, com os governantes, para salvar as suas próprias vidas. E dessa forma, eles se tornavam hipócritas com Deus, porque eles não transmitiam a revelação de Deus com honestidade. Eles eram mais preocupados dos reis e das pessoas ao seu redor os considerarem, os chamarem para os primeiros lugares. Por isso Deus se irritou com esses profetas e os deixou sozinhos. E esse profeta que a irmã leu aqui também, aconteceu isso com ele. Ele foi levar a mensagem. Deus deu uma ordem para ele não beber nem comer, que ele tinha que voltar para um outro caminho, não é? Para um outro caminho. E apareceu diante dele um profeta falso. Mas o profeta de Deus, ao invés de obedecer a palavra do Senhor ao pé da letra, como Deus tinha ordenado para ele achou fácil. Até porque ele poderia ter muita fome, muita sede, porque ele tinha que caminhar muito. Ele teve de caminhar muitos quilômetros para chegar no seu destino. E ele tinha sede, ele tinha fome, e Deus tinha falado para ele, não coma nem bebe. Era um sacrifício muito grande quando o outro profeta chegou na frente dele falando, Deus me revelou que você tem que comer e beber. Ele achou muito fácil, porque eu tenho sede, eu tenho fome. Que bom que agora eu vou poder comer, eu vou poder fazer isso. E aí ele desobedeceu o Senhor, ele não se sacrificou, porque Deus queria que ele se sacrificasse nessa missão. E ele não se sacrificou porque ele estava buscando o caminho fácil, o lado fácil, o mais fácil de fazer, que era satisfazer o seu corpo com a bebida e a comida. E ele acabou desobedecendo a Deus. Hoje nós temos o discernimento do nosso lado e Deus nos dá a capacidade de diferenciar os espíritos enganosos dentro da congregação, para diferenciar o diabo quando ele quer vir na congregação prejudicar algumas pessoas cujos pensamentos não são realmente entregues a Deus completamente, porque são pessoas que ainda não entenderam. E elas vêm na igreja e o diabo, conhecendo as intenções deles, o diabo incentiva eles
para eles fazerem coisas desagradáveis dentro da congregação, tentando enganar os crentes, ou os seguidores, ou os filhos do Senhor. É isso que acontece, mas agradecemos ao Senhor porque no discernimento que Deus tem dado para nós, nós conseguimos descobrir o diabo, descobrimos os espíritos maus. Vocês acham, irmãos, que se não fosse assim, esta igreja teria mais de 50 anos de ter começado? Não existiria. Essa igreja teria aguentado no máximo uns 10 anos só. E os espíritos enganosos e os falsos teriam estado na nossa congregação e teriam nos destruído, teriam nos enganado e teriam nos tirado do caminho do Senhor. Mas não foi assim. Há mais de 50 anos que nós estamos aqui em pé e temos lutado contra o diabo, e temos lutado contra os espíritos maus, e temos lutado contra as profecias falsas também, que surgiram dentro da própria congregação. E nós temos enfrentado tudo isso e temos expulsado o diabo. É isso que tem acontecido graças ao nosso Deus. Mas por quê? Graças ao Senhor. Porque nós estamos buscando o Deus verdadeiro e nós aqui não temos ânimo nenhum de ganância, sem ambição no nosso coração, sem cobiça nenhuma, nem ambição nenhuma. Só queremos seguir o caminho do Senhor honestamente e desejamos que todos conheçam o Senhor e que todas as ambições fiquem do lado de fora, porque no dia que tiver um coração com ambição pelo material, com ambição pelo dinheiro, até esse dia foi um crente. Daí para frente a sua vida espiritual será destruída e Deus o tirará da igreja. Então nós agradecemos ao Senhor que em nós não há ambição, porque Deus tirou de nós desde o começo que Ele nos chamou. Então Ele nos libertou dessas coisas, Ele nos guardou disso e por isso o Senhor nos dá a capacidade para cuidar da igreja, para proteger e ver que o diabo não venha nos enganar. Mesmo que há pessoas invejosas, outros cristãos invejosos e dizem para nós que nós somos falsos profetas. Eles falam, esses são falsos profetas. Mas os bons profetas, eles também não têm. Porque se há falsos, tem que ter bons, não é? Se existem os falsos, então cadê os bons? Eles dizem que nós somos falsos, mas então cadê os bons? Porque eles também não têm lá. Então, eles estão se contradizendo. Nós não estamos dizendo que somos os profetas. Não, nós estamos dizendo que somos filhos de Deus. Nós estamos aqui seguindo o caminho da perfeição, tentando com todas as nossas forças de seguir o caminho do Senhor para agradá-lo, para amá-lo, para fazer a sua vontade e um dia ganhar a vida eterna. Não queremos coisas materiais da vida, porque não poderemos levar nada disso. Mas nós queremos levar muitas almas quando nós estivermos na eternidade, desfrutando com o Senhor. Então, os falsos e os demônios não poderão destruir a igreja do Senhor. Bem, vamos continuar em frente. Sim, irmã. Que felicidade sinto nestes momentos, ao poder estar em frente a você, realizando a seguinte pergunta, a qual está baseada no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 17 ao 18. 1 de João 3, 17 e 18. Sim, senhora. Sim. Diz, mas aquele que tem bens deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, fecha-lhe o coração. Como pode morar o amor de Deus nele? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E também no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 42. Ao que te pede, dá. Ah, sim, irmã. E ao que queira tomar de ti emprestado, Sim, não desatendas. Sim, ok. Bem, Irmã, eu gostaria que você muito amavelmente pudesse explicar-nos bem estes versículos da Bíblia. Bem, é ser misericordiosos, é ser generosos, bondosos, é ter compaixão dos outros, é olhar para o sofrimento dos outros, as suas necessidades. Se você tem muito, então por que você não distribui um pouco com os que não têm? Se alguém vem te pedir um favor, ou vem te pedir uma comida, ou vem te pedir uma moeda, porque estão numa situação de desespero, não neguemos o seu pedido.
É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. A igreja do Senhor me perguntavam antigamente como é que nós fazemos para cumprir o que diz aqui na Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo disse que temos que ajudar os mais necessitados, os que têm fome, ajudar as pessoas, os que estão doentes. Como fazemos para cumprir essa regra? Graças ao Senhor, hoje nós, por isso, temos a fundação, por exemplo. Temos a fundação e na fundação é permitido que nós possamos ir até as empresas e pedir dinheiro para os empresários para que eles nos ajudem, e muitos deles abrem o seu coração, abrem as suas portas e doam os produtos que eles produzem. Outros nos dão dinheiro. E então, o que fazemos na fundação? Nós começamos a investigar, a pesquisar lugares onde há necessidades para que possamos ir levar para as pessoas, quem quer que for, porque nós não ajudamos somente as pessoas da igreja, mas também os de fora. Então, é que dentro da igreja, propriamente dito, nós não podemos fazer doações para as pessoas, porque é proibido pelas leis dos países. Nos diferentes países criaram leis que as igrejas não podem fazer doações ou dar ajudas sem elas se tornarem ONGs, obras de beneficência. A igreja só pode acolher as pessoas e tratá-las espiritualmente somente. Então, levando isso em consideração, por isso existem as fundações. E por isso, quem quiser fazer parte da fundação como doador, ou quem quiser fazer parte como uma pessoa que ajuda, como que chama? Voluntários? Como voluntário, para ajudar, seria tão lindo, porque é tão lindo ir naqueles lugares marginalizados e ajudar as pessoas, dar para as pessoas o que elas precisam, lhes dar carinho, lhes dar um sorriso também. Aliás, quantas pessoas já receberam cura de câncer, de estarem em cadeira de rodas, nos eventos da fundação, quando vem pessoas, algumas que são da igreja, algumas pessoas do mundo que não conhecem a igreja, e eu vou até onde eles estão, eu cumprimento eles com muito carinho, as pessoas que estão em cadeira de rodas, e Deus tem feito milagres nessas pessoas, sem elas serem da igreja. Então, irmã, isso também acontece. Isso acontece e nós acabamos ajudando dessa forma e, de certa forma, então, também cumprimos o que o Senhor disse. Bem, então, irmã, se você puder, no dia que você tiver a oportunidade, ajude alguém e alguém o fará também. É isso que acontece, é isso que temos que fazer. Amém. Bem, Muito obrigada, irmã. vamos continuar. Sim, irmã. Boa noite, boa tarde. O Senhor a abençoa grandemente. Meu coração se enche de grande alegria neste momento. Esta reunião será gravada em meu coração com grande gozo, e é uma alegria poder olhá-la outra vez nos olhos, irmã. E minha pergunta é sobre a fortaleza, de que papel ou que importância tem a fortaleza para o nosso crescimento espiritual, e se essa fortaleza tem a ver com o domínio próprio. Obrigada, irmã. Bem, a fortaleza no Senhor. Há um coro que diz que o Senhor é a minha fortaleza. A fortaleza é ser forte, forte. Até onde nós temos que ser fortes? É que neste caminho do Senhor, nós temos que ser fortes, porque neste caminho nós estamos lutando constantemente. Todos os dias nós estamos lutando contra o inimigo. Todos os dias. Vocês não têm parado para pensar nisso? Todos os dias nós estamos lutando contra o inimigo. O inimigo, ele pode colocar qualquer tipo de obstáculos, de problemas, de dificuldades, de tribulações, de maus momentos, más notícias. Tantas coisas que o inimigo coloca na nossa frente, raivas que passamos com as pessoas, até pessoas próximas de nós, incompreensões, brigas, litígios, desavenças, descontrole dentro do lar, iras. O inimigo coloca tudo isso constantemente, o tempo todo na nossa vida. E há pessoas que se enfraquecem e não conseguem resistir, não conseguem superar essas provas e seguir em frente. Então elas desmaiam, elas se desanimam.
Elas perdem a sua fé, perdem a sua confiança no Senhor, se esquecem das promessas que Deus fez para elas se esquecem de tudo. E aí vem o desânimo, vem a preguiça, e aí então as pessoas deixam de buscar a Deus, elas param de ler a Bíblia, elas param de orar, elas param de vir na congregação e se esquecem de Deus. Porque as dificuldades e todas as vaidades da vida acabam engolindo elas e as afogam. Portanto, é isso. Então, para evitar essas coisas, nós precisamos de força, precisamos da fortaleza que Deus nos dá, precisamos do poder para conseguir resistir todos os ataques que o inimigo faz constantemente contra nós. Por isso, o coro diz: o Senhor é a minha fortaleza. E como eu consigo me fortalecer a cada dia no Senhor? Toda vez que eu tiver um dia mau, um dia de tribulação, de dificuldade, eu preciso me lembrar das suas promessas, me ajoelhar, orar a Deus, pedir ao Senhor e contar para Ele tudo o que estiver acontecendo comigo. E aí o Senhor vai nos consolar, vai falar conosco e vai nos dizer: segue em frente porque eu vou te ajudar. Não olha para isso, não presta atenção nisso. Continua firme, seja firme e segue em frente no seu caminho porque eu vou te ajudar. Então o Senhor, Ele nos fortalece. Glória ao Senhor. Outra pergunta. Irmã, muito boa noite. Sim, irmão. Irmã, muito boa tarde. Que o Deus dos céus continue abençoando a senhora. Bem-vinda ao México. É uma honra estar diante da senhora. Não sei se me permita fazer uma pergunta. Sim, irmão. Obrigado, irmã. A minha pergunta está em 2 de Samuel 6,14, quando o rei Davi dançava de júbilo no momento que levava a arca para a casa de Davi. Fala que ele estava vestido com um éfode de linho. Segundo Êxodo 28:6, o éfode era um elemento reservado unicamente para as vestes sacerdotais. A minha pergunta é: por que o rei Davi estava vestido dessa forma se ele não fazia parte da tribo de Levi, sino de Judá? Obrigado, irmã. Bem, irmão. Eu fiz a mesma pergunta. Eu sempre leio e fico pensando, mas por que ele usou isto se era dos sacerdotes? Era somente para eles que colocavam a estola sacerdotal. Mas também não achamos na Bíblia uma disciplina que diga que alguém usar uma estola sacerdotal sem receber essa ordem será castigado, como aconteceu com o incenso estranho. Porque Deus proibiu que ninguém poderia apresentar incenso, senão somente o sumo sacerdote. E os filhos dele fizeram sem ter recebido essa ordem, sem ter recebido a ordem de fazer, e Deus os castigou. Mas no que tem a ver com a estola sacerdotal, eu não achei em lugar nenhum na Bíblia que Deus proibiu. E eu li que Davi, ele vestiu a estola sacerdotal. E que ele também foi consultar o Senhor, ele foi onde o profeta consultar a Deus. Também a Bíblia não conta para nós que Deus tenha castigado a Davi por causa disso. Ele não o castigou. Portanto, a pergunta continua. A pergunta continua até que algum dia Deus revele para nós o que foi que aconteceu e por quê. Talvez não era nem tão necessário, não era tão importante, ao melhor, que o rei tivesse feito isso, dele usar a estola sacerdotal sem ter sido sacerdote. Talvez aquilo não foi tão importante. Não sabemos se aqui faltou algum argumento na Bíblia que pudesse contar para nós a história, mas o que não sabemos, então não vamos questionar também. Também não vamos inventar nada, porque o que está escrito aqui, como é uma história que aconteceu, nós não sabemos só até o que nos foi contado. Então, vamos ficar com a pergunta. Continuem lendo a Bíblia para ver se vocês conseguem descobrir. Talvez vocês, lendo, consigam descobrir o mistério. E aí, então, podem me contar. Bem, vamos continuar. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Sempre faltará palavras para dirigir a você, mas hoje, permita-me chamá-la mãe espiritual, mestra de todos nós, porque seu testemunho é perfeito. Seu amor constante, sua dedicação de todos os dias, nos educa, nos muda e nos limpa. Estamos muito felizes de recebê-la neste país e esperamos que essa seja a primeira de muitas festas espirituais que o Senhor nos conceda ao seu lado. Sim, irmã.
O médico a ama, irmã. Muito obrigada. E sempre a espera com os braços abertos. Obrigada. Minha pergunta está em Jó 28, nos versos do 6 ao 8. Posso ler? Sim, irmã. Há lugar cujas pedras são safiras e seus torrões contêm pepitas de ouro. Sendo que aves de rapina não conheceu, nem olho de abutre a viu. Animais ferozes nunca pisaram-na, nem leão passou por ela. Minha pergunta específica é: a que lugar se refere estes versos? Muito obrigada, irmã. No verso 1 diz: certamente a prata tem suas fontes. Sim. Como as pessoas não vão ficar felizes quando elas têm muito dinheiro? Bem, elas veneram o dinheiro. E o ouro que se refina a seu lugar, diz: o ferro se extrai da terra e da pedra funde-se o cobre. Isto aqui é um raciocínio, é um questionamento de Jó, que ele descreve o castigo das pessoas más. Jó pensava que ele era um homem mau, que tinha feito coisas más e por causa disso Deus estava o castigando com a doença que fazia ele ficar em terra sofrendo. E Jó dizia: quem sofre, quem está doente e está sofrendo é porque viveu em pecado. E eu provavelmente pequei, não percebi e pequei, e Deus está cobrando de mim esse pecado. Era o que Jó estava dizendo. Então, entre outras coisas aqui, ele falou que ele tinha muito conhecimento sobre a natureza, sobre a obra de Deus, ele tinha muito conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, então, vamos continuar lendo o que ele quis dizer quando ele começou a listar, ou pelo menos a descrever, quando ele disse que certamente a prata tem suas fontes e o ouro tem um lugar onde é refinado, o ferro se extrai da terra e da pedra funde-se o cobre, e diz: as trevas põem término e examinam a perfeição, as pedras que há na escuridão e na sombra da morte. Bem, ele estava pensando e falando de todos os elementos da terra, como querendo dizer, todos os elementos estão colocados no seu lugar, eles cumprem a função para a qual Deus os fez. Então, o que será que está acontecendo comigo? Porque eu fui um homem reto, eu fiz a vontade de Deus, então por que eu estou passando por isso aqui? Por que eu estou doente? O que está acontecendo? Então, Jó, no meio da sua dor, do seu sofrimento, ele começava a pensar filosoficamente, a raciocinar e questionar tudo o que ele poderia encontrar nos seus pensamentos naquele momento. E no verso 4 diz: abrem minas longe do lugar habitado, nos lugares inacessíveis, onde o pé não passa. Quando se abrem as minas, ficam pendurados e oscilando. Quem? Os minerais, longe dos demais homens. Da terra nasce o pão. Então ele disse: da terra nasce o pão, sim, se referindo ao processo de semear as sementes, a ceifa, diz: mas em seu interior é transformada como por fogo. Então percebam que Jó já tinha descoberto, ou com certeza Deus que tinha revelado para ele, que no centro da terra tinha fogo. E é verdade. Diz: há lugar cujas pedras são safira e seus torrões contêm pepitas de ouro. Aqui ele está listando, está descrevendo toda a natureza. Parece como se Jó estivesse, como diz um ditado popular, matando o tempo, do tipo: o que você está fazendo? Eu estou lendo aqui porque eu estou matando o tempo, eu estou esperando o tempo passar para isso e aquilo, porque eu quero viajar, quero fazer, então por enquanto eu vou fazer isso e aquilo. Era isso que Jó estava fazendo. Realmente, a irmã leu até o verso 6. E é que realmente aqui nós não encontramos nenhuma doutrina. O que percebemos é que Jó estava desabafando de uma certa forma a sua dor, porque diz na Bíblia que dia e noite ele tinha essa dor no seu corpo. Então ele, para se dispersar dessas dores, para não estar consumido pela dor e se queixar o tempo todo, ele começava a filosofar e falar da natureza, porque ele era uma pessoa muito inteligente. Jó era um homem como científico, uma pessoa que sabia muito das coisas. Então, por isso, ele começava a falar da natureza para ele se esquecer da sua dor naquele momento e conseguir se distrair com outras coisas para conseguir
distrair os seus amigos e ele mesmo pensando nas minas de ouro, nas pedras, no fogo que há no centro da terra. Assim como nós, por exemplo, alguém começa a descansar e meditar e fica pensando tantas coisas e se esquece até que existe nesse momento. E diz, eu fiquei pensando, meditando em tal coisa que até sumiu minha dor de cabeça. Bem, foi uma coisa assim que aconteceu com Jó durante seu sofrimento. Vamos continuar com outra pergunta aqui. Irmã Maria Luísa, bem-vinda ao México. Recebo uma cordial saudação da Igreja de Jalapa e espero que muito em breve nos dê o privilégio de desfrutar da sua presença, se assim Deus permitir. Tenho uma pergunta em Cantares de Salomão, capítulo 2. Cantar dos Cantares 2. Versículo 3. Sim, irmã. Diz assim: como a macieira entre as árvores silvestres, assim é meu amado entre os jovens. Irmã Maria Luísa, é um privilégio dirigir-me a você e, para pôr em contexto minha pergunta, permita-me compartilhar-lhe algo. O Senhor me trouxe da Colômbia ao México faz 10 anos e eu cheguei aqui com o propósito de trabalhar, mas o Senhor tinha um plano diferente comigo. E há um mês de estar aqui, o Senhor me permitiu conhecer na igreja quem hoje é meu esposo. E desde esse tempo até hoje, há transcorrido 10 anos e tem sido a bênção material mais maravilhosa que o Senhor me deu. Em consequência desta bênção, pois tenho vivido coisas maravilhosas, mas também tenho cometido erros, equívocos e tenho pedido ao Senhor que me ensine cada dia mais a ser uma boa esposa, mas também desde o fundo do meu coração peço ao Senhor que me ajude, porque desejo agradar-lhe em todos os aspectos, papéis e âmbitos da minha vida. E creio que você é a pessoa mais indicada, porque é a mulher que mais admiro na vida, para fazer-lhe a seguinte pergunta: como ser uma esposa perfeita para Deus? Uma esposa perfeita para Deus, mas você diz como igreja, como uma mulher sendo esposa no seu lar? Sim, senhora, como esposa. Bem, nós temos que ser mulheres sábias, santas e virtuosas, como no exemplo que temos em Provérbios 31, onde diz que a mulher que faz todas essas coisas boas será elogiada, louvada. E não somente as mulheres, os homens também, nós todos temos que buscar a perfeição. Buscar a perfeição. Alguém poderia pensar, mas o que é a perfeição? Será que a perfeição é... Bem, aqui a irmã leu, no verso 3 diz: como a macieira entre as árvores silvestres, assim é meu amado. Entre os jovens, aqui está falando a igreja. Aqui diz que a igreja está elogiando o esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui é a igreja falando com o Senhor Jesus Cristo em Cantar dos Cantares, mas a irmã está falando sobre ser uma esposa perfeita, não somente esposa, ser mulheres e homens perfeitos diante de Deus, porque precisamos também não somente uma esposa perfeita, mas o esposo perfeito também. Mas como igreja, nós precisamos nos aperfeiçoar. E a perfeição é nos afastar, como tudo que temos vindo falando, nos afastar do mal. Como as bem-aventuranças que lemos no começo, onde o Senhor Jesus disse que bem-aventurados os de coração limpo, felizes os que são mansos, os que são simples, os que são humildes, os que ouvem a palavra, os que têm sede e fome da justiça de Deus. E quando nós buscamos essas coisas e queremos ser bem-aventurados e felizes, começamos a viver uma vida reta com Deus. E viver uma vida reta com Deus é nos afastar do pecado, é não pecar. Então, se afastem do adultério, se afastem da fornicação, se afastem dos rancores, das vinganças, dos enganos, das explorações, se afastem dos estupros, se afastem dos sequestros, se afastem dos roubos, se afastem dos palavrões, dos xingamentos, das palavras obscenas, se afastem de fazer maldade ou pensar em fazer mal aos outros, se afastem dos rancores, das invejas, dos ciúmes. Temos que tomar cuidado com tudo isso e nos afastar, e Deus vai nos ajudar a mudar.
Deus vai tirar de nós, vai tirar do nosso coração, como eu disse no começo, esse lixo, essa sujeira que não serve, o Senhor tira e Ele permite que nós tenhamos um coração limpo de todas essas coisas ruins, limpo de maldades. E quando nós estamos alcançando, atingindo esses níveis, porque é por níveis, tá? Quando nós formos atingindo esses níveis e começamos a subir esses degraus até a eternidade, começamos a subir degraus. E todos nós estamos subindo esses degraus espiritualmente e precisamos chegar até lá, até onde o Senhor está. Com certeza vamos chegar lá o dia da nossa morte, provavelmente. Mas nós estamos subindo essas escadas, estamos subindo um degrau a cada dia, porque o Senhor, Ele vai nos limpando, vai tirando de nós, mas quando você quer. Se você quiser que Deus te mude, que Ele tire as suas fraquezas, as suas correntes, os seus pecados pequenininhos, você acha que são pecados pequenininhos, mas são pecados para Deus. Mas quando você pensa, eu tenho ainda alguns pecadinhos, então fala, Senhor, me ajuda a tirar de mim esses pecados pequenininhos que estão dentro de mim. Me ajuda, porque eu não consigo sozinho. E o Senhor vai te ajudar quando você abrir o seu coração, quando você reconhecer também que tem isso, porque tem pessoas que não reconhecem que elas estão pecando. Tem pessoas que não querem reconhecer que tem esses pecados nelas. Elas dizem, não, assim como eu estou bem, eu sou feliz. Roubando, adulterando, eu sou feliz. Fornicando, eu sou feliz. E eu quero continuar sendo assim. Ou ficando bêbado e fazendo loucuras. Então, Deus não vai te mudar. Mas, quando você dizer, Senhor, eu quero mudar, tira tudo isso de mim, me ajuda, porque eu sozinho não consigo, então o Senhor começa a te libertar e te mudar. Portanto, nós precisamos desejar e querer e pedir a Deus para Ele nos mudar. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, quem chamar, Ele disse, quem bater, quem chamar, abrir-se-lhe-á a porta. E chamar ou bater é dizer, Senhor, tira esse pecado de mim, essa fraqueza, essa atadura que há na minha alma e não me deixa em paz, eu quero te agradar, tira isso de mim. Você está chamando na porta, está tocando e o Senhor está pronto nessa porta para te abrir, para você entrar e possuir a bênção de Deus. É isso que nós chamamos, quando nós estamos nessa mudança e conseguimos atingir essa mudança, aí nós dizemos que estamos nos aperfeiçoando. É essa a perfeição. E até nós conseguirmos todos sermos perfeitos, estamos vivendo aqui na Terra como pessoas normais e não estamos pecando. Então isso é lindo e nós conseguimos sim. Se alguém diz que ninguém é perfeito, não sei de que forma dirão. É claro, como físicos que nós somos, é claro, ninguém é perfeito, porque todos nós temos insatisfações na nossa parte física. Tem pessoas que pensam, eu não gosto de ser tão alto, outros não gostam de ser tão baixinhos, eu não gosto de ser tão gordo, não gosto de ter um nariz grande, os dentes assim. Bem, essa é a insatisfação. E há pessoas que dizem, que ninguém é perfeito, tudo bem. Mas nós estamos falando na parte espiritual. A perfeição espiritual é possível sim. A perfeição física e material talvez não vamos conseguir para a pessoa que é insatisfeita, não é? Mas a espiritual sim. Nós sim vamos conseguir ser perfeitos, porque é assim que a Bíblia diz e Deus nos prometeu. O Senhor Jesus disse, eu farei uma igreja perfeita e Ele não mente. Ele vai cumprir. E nós seremos perfeitos, mesmo que tenhamos muitos defeitos físicos. Mas esses defeitos físicos, Deus vai deixar eles mais lindos com a graça que Ele nos dá. Portanto, irmãos, vamos conseguir a perfeição sim, vamos chegar lá. Então, muito obrigada, irmãos. Eu fico muito feliz de ter estado com vocês. É tão triste que temos que nos despedir, que vocês tenham que ir para suas casas, para suas moradias, e eu também preciso ir para a minha, mas vamos continuar nos vendo aos domingos, por favor. Aos domingos vamos nos ver enquanto eu não estiver viajando, enquanto eu estiver lá no meu ponto, eu estarei dando ensinamento aos domingos e eu verei vocês por meio da câmera e vocês também vão me ver na tela. Amo vocês com todo o meu coração e desejo
Eu desejo que Deus abençoe vocês, que Deus faça milagres e sinais, porque é isso que o Senhor me fez sentir aqui no começo, que Ele vai abençoá-los, que Ele lhes dê os dons espirituais, que vocês consigam atingir esse grau de perfeição nele, antes de partir diante dele. Que meu Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, os meus queridos irmãos. E nós vamos orar agora sim ao nosso Deus. Vamos orar? Vocês trazem as suas necessidades, vocês trazem petições, há doenças, diferentes doenças, há desejos do coração. Vamos apresentá-los diante do Senhor, todas essas coisas, e vamos confiar que o nosso Deus está aqui conosco e que Ele vai conceder os anseios do nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e justo que fizeste os céus e a terra, o nosso Deus poderoso que estiveste com Moisés, falaste com Abraão, com Isaque e com Jacó, lhes deste mandamentos, muitos parâmetros de como deveriam se conduzir, como conduzir o seu povo, porque tu querias um povo santo, um povo fiel, que te amasse, que te honrasse, que te buscasse com o coração sincero, um povo santo e perfeito, porque tu sempre, no teu plano, quiseste formar um povo que somente se dedicasse a ti, um povo singular, único. E nós estamos aqui, Senhor, desde faz mais de 50 anos, Senhor, quando tu te humilhaste a nos olhar e decidiste falar conosco, Senhor, e nos fazer promessas maravilhosas. Agradecemos, Senhor, porque essas promessas nós estamos vendo que se cumprem até o dia de hoje e continuarão a se cumprir sempre, porque tu estás conosco, porque tu estiveste conosco durante mais de 50 anos que estamos aqui e tens nos respaldado e cumpriste essa promessa de formar um povo grande, de formar uma congregação muito grande, com muitas pessoas, em nível nacional e internacional. E tu cumpriste também a promessa de providenciar tudo necessário, como o dinheiro para todas as despesas que se precisarem, para toda a obra evangelizadora, para conseguir realizar as viagens pelo mundo todo e também as despesas de todos os lugares e os salões em diferentes povos e países, tudo o que se precisar do material para que a congregação possa se reunir num só lugar e louvem o teu nome. Tu prometeste e assim cumpriste, Senhor. E assim mesmo, no México, tu olhaste com olhos de misericórdia para este país e vieste trazer a semente, a palavra, para que todos conheçam a tua verdade, para que todos conheçam o teu caminho, para que abram os seus olhos e não sejam ignorantes na doutrina de Deus, no teu conhecimento, Senhor, mas que todos aprendam, compreendam e entendam que existe só um caminho que conduz à vida eterna e que esse caminho és tu, um Deus poderoso, um Deus em espírito e em verdade, que não conseguimos tocar com as nossas mãos, mas que sentimos em toda a nossa alma, em todo o nosso coração. O nosso espírito se regozija a cada vez que te manifestas entre nós. Também temos, Senhor, a obra maravilhosa do Espírito Santo, quem fala conosco, nos dirige, nos ensina. Também te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui, os irmãos dos diferentes povos e cidades do México, que se sacrificam
sacrificaram e vieram aqui para ouvir a tua palavra, para receber as tuas bênçãos, para receber as curas no seu corpo e nos seus corações, nas suas almas, para receber o poder do teu Santo Espírito, para receber milagres e sinais da tua mão poderosa. Eles vieram, Senhor, confiando na tua palavra, nas tuas promessas e confiando no teu poder e na tua misericórdia, de que tu podes abençoá-los. Eles vieram, Senhor, a receber a tua mão poderosa e os teus benefícios, Pai Santo. Por isso eu peço a ti, meu Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, que estendas a tua mão poderosa, a tua mão que cura, que sejas tu curando todas as pessoas que estão doentes, todos aqueles que têm diversas doenças. Estende a tua mão. Cura, Senhor, todos eles, liberta-os. Também, Senhor, aqueles que têm sido vítimas de bruxarias e feitiçarias, Senhor, tira esses espíritos imundos deles, repreende esses espíritos imundos e lhes dá liberdade e cura. Quebra essas correntes diabólicas, tira eles da prisão, da cárcere onde o diabo tem os colocado. Os liberta, Senhor, liberta as mentes das pessoas e ajuda eles para que possa sair deles a cegueira espiritual e as ataduras, as correntes nos seus pensamentos, para eles não terem mais pensamentos que os levem à idolatria, aos ídolos, aos costumes pagãos, que tu os libertes completamente, Senhor. Pai Santo, no nome glorioso de Cristo, eu te peço que a tua mão poderosa seja limpando, Senhor, seja fazendo milagres e sinais, libertando e curando cada um deles. Cumpre os desejos dos seus corações. Cumpre, Senhor, as suas petições que eles trouxeram diante de ti, as petições para que eles se esqueçam do passado, para que eles se esqueçam do passado, para que eles vivam no presente, para que o teu amor seja refletido nas suas vidas, nos seus corações, e cada um deles receba a bênção do céu. Pai Santo, que cada um deles receba as bênçãos, limpeza, liberdade, triunfos e vitórias. Te agradecemos, Pai. Obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. A honra e a glória sejam para ti. Os louvores sejam para ti, meu Senhor. Perdoa muitos deles também. Perseveram. E o povo que perseverar diante da tua presença, Senhor, que eles fiquem tranquilos porque a tua bênção chegou para cada um deles. O teu reflexo chegou, Pai. O Espírito Santo está em cada um deles. Agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo. A honra e a glória sejam para ti, desde agora e para sempre. Glória ao teu nome, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Senhor, glória ao Rei para sempre. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo
Bendito e louvado seja o Senhor. Agradecemos ao nosso Pai, agradecemos ao nosso Deus. E obrigada, irmãos. Não sei porquê, mas o Senhor disse que vocês têm que se esquecer do passado e viver no presente. Talvez vocês ainda estão envolvidos no passado, que os aflige, eu diria, que faz vocês sofrerem e os enche de angústia. Não vivam no passado, vivam no presente com Deus. O Senhor repartiu muitas bênçãos e todos receberão bênção. Nenhum de vocês tem ficado sem a bênção de Deus. Todos, desde o menor até o maior, recebeu a bênção do céu hoje. Não duvidem disso, não se angustiem, orem e clamem. E antes de sair para fazerem as suas viagens, orem ao Senhor, falem com o Senhor, para que Ele esteja com vocês, os protegendo e os guardando sempre. Que o meu Deus abençoe vocês e muito obrigada. Amo vocês com todo o meu coração. Obrigada, obrigada. Até mais. Até mais, irmãos. Deus abençoe.